Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 64 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os verbos regulares e os verbos irregulares. E os objetivos para a nossa aula são que nós saibamos diferenciar quais são os verbos regulares e quais são os irregulares. Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, né? Pegue o caderno de vocês, deixem aberto lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para que vocês anotem, né? E tenham essas anotações em mãos posteriormente para vocês fazerem lá o exercício sobre o assunto, tá bom? Então, para começar, nós vamos diferenciar, né, verbos regulares e irregulares, vendo alguns exemplos. E nós precisamos saber o seguinte, que os verbos regulares são aqueles que não têm modificação no radical. Nós já estudamos anteriormente que os verbos são compostos de radical, de vogal temática e de desinência. Então, se o verbo tem sempre o radical igual, não sofre mudança nesse radical, ele é um verbo regular. Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é um verbo regular? Aquele que o radical é sempre igual. A prof colocou aqui para vocês a definição que eles não sofrem modificações no radical. Mas é a mesma coisa que eu dizer que o radical é sempre igual, né? Olhem um exemplo que eu trouxe para vocês. Eu peguei o verbo andar e o verbo pular, ambos da primeira conjugação, já que terminam em AR, né? Ó, andar, pular, e conjuguei esses verbos. Olhem só o que eu fiz. Eu andei, conjuguei o verbo andar. Tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes, eles andaram. Peguei o verbo pular e também conjuguei ele. Eu pulei, tu pulaste, ele pulou, nós pulamos, vós pulastes, eles pularam. Agora observem aqui comigo uma coisa. Percebam que o radical do verbo andar é sempre igual em todas as pessoas que eu usei para conjugá-lo. Olhem só, do A até no D está sempre igual, ó. Por mais que eu mudei a pessoa, de eu para tu, para ele, nós, vós e eles, né? Então, isso é um verbo regular. No verbo regular, quando você vai conjugá-lo, o radical tem que estar sempre igual, não pode ter mudança no radical. Mesma coisa com o verbo pular. Olhem só quando eu conjuguei ele, ó. O radical que eu deixei em vermelho, que é aquela partezinha onde mora o sentido do verbo, o significado do verbo, né, que nós já estudamos, ele está sempre igual. Então, eu tenho um verbo regular, certo? Outra observação. Como os dois verbos eram da primeira conjugação, pular e andar, percebam que a desinência também é sempre igual. Olhem só, andei, pulei. A desinência ei é igual, ó. Estão vendo? É verbo regular, por mais que seja um verbo diferente. Para que serve a desinência mesmo, que nós já estudamos? Para indicar a pessoa e o tempo, né? Andei, como é que eu sei que é eu? Pelo finalzinho, não é pelo radical, é pela desinência, né? E como é que eu sei o tempo que é pretérito, que é passado? Pela desinência, não é pelo radical. E se vocês forem observar, a desinência é igual em todas as outras pessoas, olhem só. Andaste, pulaste, não é igual a desinência? É. Andou, pulou, olhem só, é igual. E se eu pegasse um outro verbo regular, terminado em AR, ia acontecer a mesma coisa. Quer ver só? Vamos pensar no verbo cantar. Termina em AR, igual andar, igual pular.
Vamos conjugar o verbo no mesmo tempo? Eu cantei, tu cantaste, não vai ficar igual? Vai. Ele cantou, nós cantamos, ó, a desinência ia ser igualzinha. Por quê? Porque também é um verbo regular. Então, o que é um verbo regular, galera? Nota lá. Aquele verbo no qual o radical é sempre igual. E se, a segunda dica, eles forem da mesma conjugação, todos terminados em AR, ou todos em ER, ou em IR, né? Aqui eu peguei os que terminam em AR, da primeira. A desinência vai ser igual, se for o mesmo tempo, não pode mudar o tempo, tá? Ambos estão no pretérito, estão no passado, né? Então, são verbos regulares, beleza? E o que são os irregulares? É o contrário, gente, é bem fácil de diferenciar. Os irregulares, eles têm modificações, eles sofrem modificações aonde? No radical e nas terminações. Não vai ser mais igual o verbo regular, vai mudar o radical. Vai mudar ou o radical ou a terminação. Vamos ver os exemplos? Olhem só, o verbo medir e o verbo sorrir. Vamos conjugar eles no presente. Eu meço, verbo medir, eu meço o comprimento da sala. Pego a trena lá, a régua e meço. Tu medes o comprimento da sala. Ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Vejam o que aconteceu aqui. O radical ó, não está mais igual, porque aqui eu tenho cedilha e aqui eu tenho de. Então, isso prova para mim que o verbo medir, ele é irregular. O que é o verbo irregular? Tem mudança no radical. E é aí que dá confusão na hora de a gente escrever e na hora de conjugar, porque tem mudança, né? A gente tem que prestar atenção. Vamos ver o verbo sorrir? Eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, vós sorrides, ele sorri. Aqui o que aconteceu? O radical ainda está igual, porém o que aconteceu aqui? A desinência é que mudou. Vejam só, aqui tem o e aqui tem io de desinência. O que é o verbo irregular? Ele tem mudança ou no radical ou na desinência e às vezes nas duas coisas, tá? Então, o que eu tenho de prestar atenção na hora de eu dizer se um verbo é regular ou irregular? Na conjugação, eu vou conjugar o verbo e vou olhar. Se o radical é igual, ele é regular. Se ele é diferente, é irregular. Depois eu vou olhar aonde? Na desinência, né? E ver se tem diferença. Tem diferença, é irregular. Vejam que aqui, ó, o tempo é igual, mas a desinência mudou também no tu, né? Na segunda pessoa. Aqui é ES e aqui é IS. Então, prova para nós que o verbo é irregular. Aqui no eles também mudou desinência, né? Comprovando mais uma vez que o verbo sorrir e o verbo medir são verbos irregulares, ok? Então, o que eu faço para saber se um verbo é regular ou irregular? Muito simples. Eu preciso conjugar esse verbo, né? Conjugar e observar se o radical e a desinência mudam ou não. Se a desinência e o radical mudarem, eu vou ter um verbo irregular. Porém, se o radical for igual, eu tenho um verbo regular. Bem facinho também, né? Nada difícil. Vamos praticar, galera? Então, olha só. Deixei uma tirinha para vocês aqui. E agora vocês vão fazer o seguinte. Vamos ver se vocês entenderam e sabem o que fazer, tá? Vocês vão olhar na tirinha. Vão copiar os verbos dessa tirinha lá no caderninho de vocês. E depois vocês vão conjugá-los. E vão dizer para mim se eles são regulares ou irregulares. Vamos ler a tirinha. Então, olhem só o Cebolinha aqui. Olhem como é que o Cebolinha está falando. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha a cara do Cascão.
Por que será que ele está olhando espantado, né, pro Cebolinha? Ah, porque ele está falando R certo? Sim, olha só a felicidade do Cascão. Cebolinha, você aprendeu a falar? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O Cebolinha repetiu mais uma vez. Claro! Sabe nada, né? Ele continuou comendo R. Mas aqui, como foi um trava-língua, esse ele decorou e falou bem certinho, né? Cebolinha, cebolinha, né? Então, qual é a nossa tarefa com essa tirinha? Que vocês procurem os verbos e digam para mim se eles são regulares ou irregulares. Lembrem-se, o que eu faço para descobrir se um verbo é regular ou irregular? Conjugo ele, olho no radical e nas desinências. Se o radical for sempre igual, ele é regular. Se for diferente, irregular, tá? Então, pausem um pouquinho o vídeo, façam a atividade para nós conferir já na sequência. Beleza? Então, vamos lá. Fizeram? Vamos conferir, né? Então, os verbos que eu tenho nessa tirinha são roeu e aprendeu. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos conjugar esses verbos, ok? Então, vamos lá conjugar o verbo roeu. Eu roí, tu roeste, ele roeu, nós roemos, vós roestes, eles roeram. Né? Olhem só o radical que a prof deixou aqui em destaque. É igual? Sim. Vamos ver o verbo aprendeu. Pegar o mesmo tempo, ó, eu roí é passado. Então, eu vou colocar o verbo aprender no passado também. Eu aprendi, tu aprendeste, ele aprendeu, nós aprendemos, vós aprendestes, eles aprenderam. O radical é igual? Sim. Agora eu vou olhar a desinência. Vamos lá. I, igual. Este e este, igual. E se vocês forem observar, ó, todas são iguais às desinências entre os dois verbos. Como é que eu classifico esses verbos, então? Regular ou irregular? Regulares, né? Se eles têm o radical igual e a desinência igual, eles são verbos regulares. Certo, pessoal? Muito bem. Bem fácil, né? Agora, a prof vai deixar um pouquinho mais complicadinho, né? Mas nada impossível de vocês fazerem. Dessa tirinha aqui, vocês vão copiar apenas os verbos irregulares. Não são todos mais, tá? Só os verbos irregulares. Aqueles que têm diferença no radical ou na desinência quando vocês vão conjugar. Então, assim, para saber qual que é qual, de repente vocês vão, a princípio, retirar alguns verbos regulares, mas esse não vai ser a resposta, faz lá no rascunho, tá bom? Vamos à tirinha? Então, olha só a amiguinha da Mafalda aqui contando vantagem. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura, diz a Mafalda. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimente sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Olha só, a Mafalda, né? Fazendo piadinha, mas ao mesmo tempo fazendo a gente refletir, né? Então, olha só, a amiguinha dela ficou contando vantagem, né? Que quando ela crescer, ela quer ter muitos vestidos. A Mafalda diz que para ela não, né? Ela não quer ter muitos vestidos, ela quer ter muita cultura. E a amiga dela disse, olha, na opinião dela, cultura não interessa, né? Porque se você sair na rua sem vestido, sem roupa, a polícia vai lá e te prende. Agora, se você sair sem cultura, não tem problema, né? E a Mafalda não gostou muito da certeza, né, da verdade que a amiguinha dela disse. Mas, lembrando que o que é que nós vamos fazer aqui? Retirar os verbos da tirinha que são irregulares, tá? Então, vocês vão pausar o vídeo, observar a tirinha com atenção. Vocês podem abrir o slide lá, o PDF, para vocês observarem com mais atenção. Deixa o vídeo pausado, abre o PDF da aula e copia apenas os verbos irregulares, tá bom?
Então, façam lá. Fizeram a atividade, pessoal, vamos conferir então se vocês acertaram, né? Então, lembrem-se que para vocês descobrirem se um verbo é regular ou irregular, vocês precisam conjugar esse verbo. Vão pegar o verbo lá da tirinha, vão conjugá-lo e vão anotar apenas os verbos que sofreram mudanças no radical, porque nós queremos os verbos irregulares. Lá na tirinha da Mafalda, os verbos irregulares são o verbo sair, o verbo quero, que é derivado do verbo querer, já que ele está conjugado na tirinha, o verbo ter e o verbo é, que é do verbo ser. Vamos ver como é que eles ficaram conjugados então? Então, olhem só. O verbo sair, né? Eu saí, tu saíste, ele saiu, nós saímos, vós saístes, eles saíram. Conjuguei eles, certo? Agora eu vou pegar o verbo querer. Conjuguei o verbo querer também. Vou pegar o verbo ter. Conjuguei o verbo também, tá? E o verbo ir, né? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. E agora eu vou observar o radical e as desinências. Percebam aqui que quando a professora fez a conjugação dos verbos, as desinências mudaram, não são sempre iguais, né? Olhem, comparem a primeira linha, eu deixei aqui em azul a desinência e em preto o radical. Como a desinência mudou, ó, de um verbo para o outro, né? Então, prova para nós que os verbos são irregulares. Olhem a segunda linha, né? A segunda pessoa, o tu, aqui ainda ficou igual, mas aqui mudou, né? No verbo ir. No sair também mudou, então prova para nós que os verbos são irregulares. Por quê? Até vou voltar um pouquinho. Nos verbos regulares, o que acontece com as desinências? Elas são sempre iguais, olhem só. Roi, aprendi, ó, e. Roeste, aprendeste. Né? No verbo regular, a desinência é igual. Né? Mas o que aconteceu aqui nos nossos verbos irregulares? As desinências mudaram. Então, prova para nós que os verbos são irregulares, ok? Então, confiram lá no caderninho de vocês para ver se vocês anotaram como verbos irregulares esses aqui, tá bom? Vamos revisar, então, o que é que nós estudamos na aula de hoje? Nós estudamos que os verbos regulares, né? Regulares, são aqueles que não sofrem modificações. Olha o não aqui em destaque. Eles não mudam, ou não mudam o radical, ou não mudam as terminações. É sempre igual, né? No regular. No irregular é o contrário. É aquele que muda o radical ou muda a terminação, como a gente acabou de ver na tirinha da Mafalda, né? E para descobrir se um verbo é regular ou irregular, o que a gente faz? Conjuga esse verbo. Depois de conjugado, você vai olhar o radical e as terminações. Aí fica bem fácil de descobrir, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Caso vocês fiquem em dúvidas, voltem na aula, revejam, né? E façam atividades sobre esse assunto. E a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Até mais, tchau, tchau!